Primeiro eles colocaram a minha descrição, lembra? Não sei se você vai. Então, pessoal, bom dia mais uma vez, dando continuidade às defesas de trabalho de final de graduação aqui do curso de Agronomia da Faculdade Mater Dei. Agora teremos a apresentação do aluno João Vitor Rezadori, cujo título do trabalho é Avaliação de Métodos para a Superação de Dormência em Sementes de Pata de Vaca e Cana-Fístula. Agradeço já mais uma vez a participação dos professores doutores Francisco e a professora Adriele pela participação na banca. Lembrando, João, que você tem entre 20 e 30 minutos para a apresentação, depois mais 10 minutos de arguição com cada um dos membros da banca, ok? A hora que você sentir-se confortável, você pode iniciar a sua apresentação. Tá bom, muito obrigado, Felipe. Bom dia a todos, bom dia à banca, bom dia meu orientador Felipe. Primeiramente eu quero agradecer a presença dos orientadores da banca presente. Eu vou apresentar então minha defesa do trabalho de conclusão de curso, que é a avaliação de métodos para a superação de dormência em sementes de pata de vaca e cana-fístula. Então o meu trabalho ele vai englobar as dificuldades que encontramos na produção de mudas da espécie de pata de vaca e cana-fístula, métodos de superação de dormência para a germinação mais rápida das sementes. Então, na introdução, as espécies nativas, elas apresentam dormência nas sementes, fazendo com que a sua germinação ela seja prejudicada ou até mesmo ela não aconteça. Então, essa dormência, ela é nada mais, nada menos que um sistema imunológico da semente que faz com que a semente tenha uma segurança a mais, uma viabilidade a mais da semente, na qual, para superar essa dormência, são feitos tratamentos pré-germinativos que eu vou falar na sequência. Então, a cana-fístula, a Feltforum dubium, ela pertence à família Fabaceae, com origem da América do Sul. É uma espécie muito utilizada para sombreamento e sua madeira é utilizada na área civil. A cana-fístula, ela tem uma madeira muito resistente e por isso ela é utilizada na área civil, como construções, enfim. Também é uma espécie muito utilizada para sombreamento de gados. A Bauhinia variegata, que é a pata de vaca, é uma planta da família Fabaceae. Ela é conhecida popularmente como pata de vaca, pois suas folhas ela possuem um aspecto semelhante à unha e uma pata de uma vaca. A pata de vaca ela é muito utilizada também em projetos paisagísticos, em parques, praças públicas, e também ela tem uma finalidade como uma planta medicinal, que ela atua contra a glicose tipo 2, e é uma árvore muito conhecida nacionalmente, né? Até na nossa região, na nossa cidade mesmo, tem muito dessa árvore
espalhada, enquanto na praça, nas ruas, enfim. Então, a germinação de sementes também se destaca num processo biológico, que envolve grande número de reações metabólicas, permitindo o desenvolvimento embrionário. Então, o BIRUEL, ele quer dizer que essas reações metabólicas são quando o tegumento ele é rompido e a água e os elementos naturais eles conseguem passar para o embrião, fazendo com que a semente germine. Caso contrário, a semente vai ficar na dormência, daí não deixando a semente germinar e dando mais viabilidade para a semente. Então, é uma semente de longo prazo, ela vai germinar com o decorrer do tempo. E mesmo ela estando em condições favoráveis do ambiente, ela não vai germinar tão rápido. Então, dificuldades encontradas na produção de mudas de ambas espécies. A canafístula e a pata de vaca, elas produzem muitas sementes. E, contudo, essas sementes elas apresentam a dormência, que é a dificuldade na germinação. Então, na produção de mudas, os produtores eles não estão muito ligados na produção de grande escala pelo fator da superação de dormência. Porque se o produtor for levar as sementes diretamente ao campo para introduzir, a semente ela não vai germinar rápido, vai ocorrer uma perda de tempo, talvez uma perda de valor pela demora. Os fatores que atrapalham a germinação pode ser temperatura, condições químicas e físicas do solo, mas tudo isso englobando a dormência. E se o agricultor não levar para testes pré-germinativos, a semente vai demorar para produzir, e a produção de mudas ela vai ficar mais complicada, vai ficar mais demorada, isso pensando em produções a grande escala, né? Então, a impermeabilidade é a causa mais comum da dormência em sementes da família Fabaceae. Então, a família Fabaceae pertence à pata de vaca e à canafístula. A impermeabilidade do tegumento, o tegumento ele é muito rígido, e com o tegumento sendo muito rígido, a água ela não consegue ultrapassar e chegar no embrião. Então, a semente não vai conseguir germinar. A utilização de tratamentos pré-germinativos é justamente para isso. O tratamento pode ser a superação de dormência, então, que entra junto com os tratamentos, a escarificação química, escarificação mecânica e a escarificação, imersão em água quente e fria. Tá, então a escarificação química, ela é nada mais nada menos que você imerger as sementes em um ácido em diferentes tempos, podendo ser ácido sulfúrico, hipoclorito, enfim. E depois lavar as sementes com água corrente, né? A escarificação mecânica, normalmente é utilizada uma lixa número 80, é a mais comum, né? Para fazer um rasguinho no tegumento, assim, do lado da semente, para que a água consiga ultrapassar o tegumento e chegar no embrião. E todos os processos de superação de dormência são eficazes. Então, quer dizer que os tratamentos pré-germinativos, eles são eficazes, eles vão ajudar na germinação das sementes, porque se ficar com a dormência a longo prazo, você vai ter uma perda muito grande na produção. Então, os objetivos do meu trabalho. Avaliar tempos de imersão em ácido sulfúrico para superação de dormência em sementes de canafístula e as diferentes concentrações de hipoclorito na superação de dormência da pata de vaca. Os materiais e métodos. O projeto foi conduzido nas dependências da Faculdade Mater Dei, localizada em Pato Branco, no Paraná. O experimento foi realizado no laboratório de agronomia, dentro da Faculdade Mater Dei, aqui em Pato Branco. As sementes de ambas espécies elas foram coletadas em Barigui, São Paulo. E o armazenamento das sementes foi em um ambiente fresco e arejado, na qual pegava bastante vento, não tinha muito sol direto nas sementes. Então, aqui o experimento da pata de vaca.
Foi um delineamento inteiramente casualizado. Foram feitas 4 repetições com 15 sementes cada. Foi feita, então, a concentração de hipoclorito 0,5 e 1% de teor de cloro. E escarificação mecânica com uma lixa número 80. E também contando com a testemunha no teste, né? Nessa foto da direita, a gente pode analisar no vidrinho da esquerda. Em 1%, nós podemos analisar a coloração do hipoclorito, um pouco mais amarelo, decorrer do forte teor de cloro, e na direita ali em 0,5. Nas sementes de pato de vaca também foi realizado um teste de severidade de fungos presentes nas sementes durante o experimento. Daí foi realizado um score com sementes com baixo, alto e pouco inserção de fungos nas sementes. O experimento da cana-fístula, ele também foi um delineamento inteiramente casualizado. Foram 5 repetições com 25 sementes em cada. Imersão em ácido sulfúrico em 15, 25 e 35 minutos, e logo após o tempo foi lavada as sementes em água corrente e transferida para o papel. Escarificação mecânica com uma lixa número 80, e também foi a testemunha. Então aqui na foto da esquerda a gente pode ver a germinação de 7 dias das sementes de cana-fístula, algumas sementes já germinando. Os testes da cana-fístula foram feitos em 7 e 14 dias. Na foto da direita, já temos todos os pacotes feitos, com os rolos de todas as sementes prontas, de todos os testes, a testemunha, escarificação mecânica, 15, 25 e 35 minutos. Após isso, foram levadas à câmara de temperatura controlada, e na espera de 7 a 14 dias para a coleta dos dados. Na foto da esquerda, temos as sementes de pata de vaca. Na primeira foto, as sementes com baixo, médio e alto vigor de fungos. Então podemos analisar que está bem nítido. Ali no A, a semente está totalmente tapada de fungos, e podemos ver que influencia totalmente na germinação, pois essa semente com alto vigor de fungo nela nem deu princípio de germinação. No médio, podemos ver que está saindo o embrião, mas nada ainda muito concreto, dificuldade na germinação. E no baixo, a semente quase totalmente germinada. E na foto da direita ali temos o teste de 0,5% de hipoclorito, quase todas, a maioria das sementes germinadas. Podemos ver também, temos bastante sementes com muito fungo, poucas sementes com pouco fungo. São resultados de discussão. Então, para ambas espécies e para todas as variáveis estudadas, os testes de Shapiro-Wilk e Bartlett indicaram normalidade de resíduos e homogeneidade de variância, respectivamente. Com isso, não houve necessidade de transformação dos dados. Então, aqui na primeira tabela, foi realizado uma análise de variância para as sementes de pata de vaca aos 7 dias. Então, a gente pode notar que o único teste que obteve significância foi no teste de 10%, que deu 0,069. E até está grifado ali em verde para vocês conseguirem ver melhor. Na tabela 2 é uma comparação de germinação das sementes de pata de vaca também em 7 dias. Então a gente pode ver, esse teste é o do Duncan, tendo a única que se diferiu entre todas foi o hipoclorito 0,5%, superando todas. Logo vem hipoclorito 1% e escarificação mecânica, que superou apenas a testemunha, e a testemunha ali com a pior dos resultados, com 35,41%.
Então, aqui foi uma análise de variância da severidade dos fungos nas sementes de pata de vaca aos 7 dias. Nessa tabela, a gente pode ver que obteve, sim, um resultado significativo com os fungos. Não muito, mas foi significativo no teste. Que a gente pode ver que deu 0,0003. É pouco, mas obteve ainda um resultado significativo com os fungos. Na tabela 4 aqui, é uma comparação de média dos scores que foram obtidos com a severidade dos fungos. Esse teste é o de Tukey. A gente pode ver nessa tabela que as sementes que não passaram por tratamento químico, elas sim obteram mais severidade de fungos nelas. A gente pode ver pela testemunha e a escarificação mecânica. A testemunha com 42,5% e a escarificação mecânica com 46%. Já o hipoclorito, 0,5% e 1%, a gente pode ver que não tiveram tanta média de fungo nas sementes. Então, a testemunha e escarificação mecânica obtiveram resultados significativos no teste de Tukey. Aqui já é a tabela da cana-fístula, que é uma comparação de germinação das sementes aos 7 e aos 14 dias. É um teste de Tukey também. A gente pode ver que a escarificação mecânica foi a maior média, chegando nos 14 dias a quase 95%. Entre 7 e 14 dias foi o que mais obteve resultados significativos. A gente pode ver também que o ácido 25 e o 35 obtiveram resultados bons também. Foi uma crescente constante. Em 7 dias para 14 aumentou bastantinho. E a testemunha ali ficou entre a pior, que não teve tratamento, e o ácido 15 minutos, o único que superou a testemunha ali. Então, aqui na tabela 6, a gente tem uma análise de variância para modelos de regressão das sementes de cana-fístula aos 7 dias, que sim obteve resultados significativos, que é o efeito linear, até está grifado ali. Então, o efeito linear foi o único que obteve resultados significativos em 7 dias das sementes de cana-fístula. Aqui temos uma análise de variância de modelos de regressão também das sementes de cana-fístula, mas em 14 dias. Então, a gente pode ver na tabela que também o único efeito que surgiu, diferença significativa, foi o efeito linear, na qual está grifado ali também. Então, em 14 e em 7 dias, o efeito linear foi o que obteve resultados significativos. Então, aqui a gente tem um gráfico dos 7 e 14 dias. No eixo X do gráfico, a gente tem a porcentagem de germinação. No eixo Y do gráfico, a gente tem o tempo de imersão em ácido sulfúrico. O triângulozinho no gráfico é 7 dias e o X 14 dias. O traçadinho, o menorzinho, é 7 dias e o outro é 14 dias. Então, a gente pode ver que no gráfico de 7 dias foi uma linear um pouco menor que a de 14 dias, mas com bons resultados já. A gente pode ver que de 25 para 35 minutos, a gente tem uma maior germinação das sementes. Ali na equação dos 7 dias também a gente pode ver que aquele número, o 0,9869, a cada minuto que você passa, esse número é uma porcentagem de germinação a mais. Então a gente pode ver que a partir dos 25 minutos, a gente tem uma média de germinação muito maior que em comparação com 15 minutos e no tempo zero. Já para 14 dias, a linha ela foi um pouco maior, com uma germinação maior, decorrente de 7 dias de diferença de testes. E o valor de porcentagem por minuto também mudou. De 0,9 já foi para 1. Então a gente pode ver que é uma diferença boa. Em 25 minutos a gente pode ver que quase bateu em 70% de germinação.
aumentando quase 15% da média dos 7 dias. Então, é um resultado muito bom da imersão em ácido para a canafístula. Dos 25 a 35 minutos, notou-se que foi a melhor tempo para a germinação das sementes. E ali no tempo zero foi a testemunha, né, que teve uma baixa germinação. Então, a conclusão do meu trabalho concluiu-se com o presente trabalho que tempos superiores a 15 minutos de imersão em ácido sulfúrico aumentam sim a germinação das sementes de canafístula. E verificou-se pela análise de regressão a possibilidade de imersão em tempos superiores a 35 minutos, na qual no meu trabalho não foi estudado em tempos maiores que 35 minutos, mas podendo ser utilizados. E também cria-se a hipótese que em tempos muito superiores a 35 minutos, o embrião ele pode sentir muito com o teor do ácido, então pode ser que a germinação seja menor, decorrente, né, do teor do cloro. Para a pata de vaca, concluiu-se que a imersão em hipoclorito 0,5% é a melhor alternativa para a superação de dormência da mesma. Então, concluiu-se que as duas espécies, elas são duas espécies muito procuradas no nosso Brasil, muito utilizadas também. E esse foi o teste do meu trabalho para a canafístula e a pata de vaca. Então aqui estão algumas referências utilizadas no meu trabalho. E muito obrigado pela atenção. Eu agradeço muito à Faculdade Mater Dei por ceder o local para a realização do experimento. E eu também agradeço novamente a presença dos professores da banca, a prof. Driele e o professor Francisco. Eu agradeço muito por vocês aceitarem o convite de estar aqui. E logo abaixo está o meu e-mail, caso algumas dúvidas. E agora estou aberto para dúvidas e sugestões. Então, beleza, João, parabéns pela apresentação. Você apresentou em 20 minutos, né, um pouquinho mais de 20 minutos. Agora eu vou passar a palavra aos membros da banca para que façam a arguição. Então vamos agora iniciar então com o professor Francisco, para que ele faça as suas arguições quanto ao trabalho. Bom dia, João Vitor. Obrigado primeiramente, agradecer o convite para participar da banca, ao seu orientador, o professor Felipe, a professora Adriele também, que está aqui presente, e aos demais que estão aí no YouTube. Parabéns aí pela apresentação bem tranquila, né? Em casa talvez você tenha ficado um pouco mais de boas, né? Talvez aqui tivesse batido um pouco mais de nervosismo, mas você apresentou bem, né? Usou ali umas palavras ali no diminutivo, tenta nas próximas apresentações que você tiver, né, a nível de trabalho, né, ser um pouco mais técnico, né. O Felipe falou que eu tinha ele elogiado pelos slides no TFG1, que você iria utilizar novamente, realmente são bonitos, eu nem lembrava mais, mas é diferencial aí, né. Tem uma arte moderna, né, contemporânea. Quanto à tua apresentação, beleza, tá bem bacana. Tá? Quanto ao teu trabalho escrito, vamos lá. Aí vamos começar aqui a brincadeira. De certa forma, a escrita tá boa, né? De você pegar o material, ler, né? Só que chegou um momento, antes de falar disso, as tuas tabelas ali, a lista de tabelas, depois dá uma olhada nela, para deixar no formato que é para ser, tá? Ela está um pouco fora do padrão, tanto ela como uma lista de figuras. E aí, beleza, eu li ali a parte da introdução, tá bacana, comecei ali no referencial, nada demais ali, só algumas coisinhas. Aí, eu comecei a ler o teu trabalho e eu comecei a ficar com raiva no referencial teórico, eu vou ser sincero, porque começou a cansar uma coisa que você escreveu assim, ó, fazendo com que, meu Senhor Jesus, olha, o que tem de fazendo com que, ó, tem um parágrafo teu
Deixa eu ver aqui, ó. O parágrafo fala sobre... É o último parágrafo da página 11. Então, nesse parágrafo, eu acho que tem 5 vezes você escreveu fazendo com que. Tenta depois, com calma, né? Lógico, a gente aí no final tá todo mundo aí na correria, né, de escrever TFG, então passa um pouco desapercebido essas coisas, não é nenhum erro grave, né? Mas estou só também zoando um pouco, brincando um pouco, mas para melhorar essa escrita, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, fazendo com que, aí modificou um pouco, teve uma hora que foi fazer com que. Aí eu, não é possível. Eu só me acalmei quando chegou lá no final e apareceu a palavra Ceará. Aí eu fiquei calmo. Aí eu falei assim, não, agora tá tranquilo. Mas até essa parte fazendo com que, isso fica cansativo, sabe? Para você pegar ali, ficar lendo, em todo momento vem essa expressão, né? Então é só um erro ali de melhorar um pouco, né? Vai ter um período para você melhorar, então você pega ali e dá uma melhorada nessa parte, tá? Fora isso, tem uma partezinha que eu joguei ali também, deu um probleminha de plágio, então depois você observa, modifica, tá? Lá no referencial também, em alguns momentos, teve um momento ali que você falou sobre, colocou no teu referencial falando sobre água fria e água quente, né? Não sei se era para pata de vaca, não, acho que era só na parte falando sobre dormência. Não sei se vale a pena deixar ou não, fica a teu critério, porque já que não foi avaliado isso, né? Então, eu acho que não sei se tem muito a ver. Uma dica que eu vou dar para ti, e também pode ser que o Felipe, vai depender do teu orientador também, se ele aceita ou não, é o seguinte, ali, ó, tu colocou um item, né, um tópico de superação de dormência, que é o 2.2. Depois, tu colocou 2.3 para superação de dormência em semente de canafístula. Eu creio que você poderia deixar ali, em vez de 2.3, colocar dentro da superação de dormência. Então, poderia ser o 2.2.1, porque tem a ver com o assunto, né? Só que agora ele está falando e destinado especificamente ao tipo de semente, né? Então, o 2.2.1 seria da canafístula e depois de pata de vaca. Então, acho que ficaria mais bem ordenado. Tá? Beleza, quanto a isso, passamos. Vamos lá. A parte do teu material e método. Tá? Por que você foi pegar sementes tão longe, em Barigui, São Paulo? É que não foi encontrada aqui na região. É que, na verdade, assim, ó, o meu trabalho nem era sobre esse assunto anteriormente. Aí, como não estava dando certo os testes com as outras sementes, eu tive que comprar essas outras sementes. Só uma dúvida, é caro? Como é que é isso aí? Não é caro, não. Eu comprei um pacote com 6 da canafístula, por exemplo. Foi comprado um pacote com 500 e poucas sementes, eu paguei 30 e poucos reais. Mais o frete daí, né? Outra coisa que eu vou te dar, outra dica aqui, é o seguinte. Tanto lá no resumo, quanto na parte referencial, a primeira semente que você vai trabalhar, que você está trabalhando, não é pata de vaca. Aí, dentro do material e métodos, você já apresenta primeiro pata de vaca. Então, eu acho que dá para seguir o padrão, né, de seguir uma lógica. Então, deixa a pata de vaca como a segunda opção lá, tá? Essa parte aí que você fez uma avaliação de incidência de fungos, ela foi feita de forma apenas visual, porque normalmente a gente tem uma espécie de diagramas, né, que você faz de pontuação ali de porcentagem, e aí você vai vendo de forma visual e vai dando lá o valor da porcentagem que você tenha, né? Foi visual com esse diagrama. Esse daí, eu acho que poderia acrescentar aqui, né, sei lá, essa parte até, não sei se o senhor viu que eu coloquei nos resultados de discussão ali, né? Eu posso colocar no material médico. É bom para quem pegar o trabalho e ver como é que foi feita essa avaliação, né? Porque são apenas 4 pontos, não são 5 pontos. Já está ciente do que vai acontecer, né? É bacana de incrementar no trabalho. Vamos lá, resultado de discussões, tá? Primeira pergunta que eu vou fazer para ti é o seguinte: por que não foi feito, né, de forma padronizada, por exemplo? Em um tu utilizou ácido sulfúrico, no outro hipoclorito. Por quê? Para dar essa variedade de testes. Como a escarificação química,
ela tem bastante um leque para ser feito, a gente optou por fazer esses dois tratamentos, em hipoclorito e em ácido sulfúrico. Tá, e por que para um tu utilizou 7 dias, e apenas os 7 dias, né, e no outro tu utilizou 7 e 14 dias? Pela Então, quantidade fez um padrão Aham. de 7 e 14 dias para os dois, ou apenas 7 para um? Sim. Na pata de vaca foi realizado só 7 dias pela quantidade de semente que eu consegui. Já a canafístula, como eu tinha uma grande porção de sementes, eu consegui fazer o teste dos 7 e 14 dias. Beleza. Aí também, né, eu dou como sugestão também inverter a lógica, né, pata de vaca ser a segunda, né, para seguir a lógica do que você já tinha deixado. Deixa eu ver aqui, eu fiz algumas alteraçõezinhas ali de texto que eu poderia modificar. Tem um momento que você fala ali que, assim, justamente na tabela 2, que é a comparação ali das médias de germinação das sementes, né? Você coloca uma frase que eu acho que eu entendi o contexto, mas ela não se encaixa muito, porque você coloca assim: isso demonstra que a concentração de hipoclorito não alterou a resposta de germinação. Só que o hipoclorito da 0,5, ele foi diferente estatisticamente, por exemplo, da testemunha, né? Então, ele interferiu, né? Eu acho que, se você tivesse colocado ali o hipoclorito a 1%, aí sim. Então, para ela ficar completa, correta essa frase, você pode colocar 1%, que aí, beleza, se encaixaria nessa tua afirmação. Tudo bom. Por que você acha ali que a escarificação mecânica, ela deu essa maior porcentagem de severidade de fungo? Por causa que, como a gente teve que pegar muito a semente na mão e a gente teve que pegar a lixa também e raspar do lado ali do tegumento, pode ser que tenha causado por isso. Muito fungo não foi higienizado corretamente, pode ser sido também. E provavelmente tenha sido isso, mais severidade de fungos na escarificação mecânica. Teve muito contato com a lixa. Uhum. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não vou dar tempo também à professora Direve falar, acho que eu já estou quanto tempo aí, nem sei. E ó, lá no final que você... tá, eu tinha pulado um aqui. Você colocou ali, né, baseado na tua análise de regressão linear, que se você chegasse ali no tempo de 74 minutos de imersão, né, poderia dar 100% de germinação, né? Até que você ali na conclusão, você até explicou, né, sobre isso, né, que um tempo superior ao que você encontrou, né, poderia trazer problemas ali, né, de germinação, relacionado a muito tempo de exposição a esse ácido, né. Poderia até você acrescentar isso, eu não, particularmente agora não lembro se você colocou essa informação, né, mas você poderia colocar ali, porque fica a entender que, então se eu colocar ali 70 e poucos minutos no ácido, beleza, ele vai, né, germinar, beleza, mas eu posso ter outros tipos de problemas por esse tempo elevado de exposição ao ácido, né? Então, tenta colocar essa informação que você, né, falou. E só uma dúvida aqui, para finalizar, que é esse estudo que tu colocou ali sobre um autor, Ronk, eu acho que se pronuncia dessa forma, que você fala, né, que o tratamento com imersão em ácido sulfúrico por 5 minutos proporcionou maior valor de condutividade elétrica, tarará. Só não sei, né, se isso tem relação com as sementes que você está avaliando, né? Seria bom colocar que tipo de semente é essa, para dar noção a quem vai pegar teu trabalho. Tá. Beleza, então. Depois dá uma olhada só nas referências, tá? Que eu acho que tem que modificar algumas coisinhas na formatação. E fora isso, era essa parte que eu queria comentar contigo. Então, beleza. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, professor. Eu passo a palavra, então, para o seu orientador. Então, beleza, obrigado, professor Francisco. Então, passo a palavra agora para a professora Adriele fazer as suas considerações. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia, professor Felipe, professor Francisco e o pessoal que está em casa. Gostaria de agradecer primeiramente o convite, né, para participar da banca.
do seu trabalho. Te parabenizar pela sua apresentação também. Você está bem calmo, apresentou tudo certinho. Acho que o fato de estar em casa ajuda, talvez, a manter a calma, né? Enfim, parabéns. Obrigado. Bom, vamos ao seu trabalho escrito. Várias coisas que o professor Francisco falou, concordo plenamente, tá? E aí, em relação à tua introdução, ela ficou muito boa, tá? E o teu referencial teórico, ele estava super bem até um ponto. Parece que você estava escrevendo assim com muita calma, paciência e tranquilidade, e aí de repente o prazo chegou e você teve que fazer tudo meio corrido, tá? Então até um certo tópico ali tá muito bem escrito, a concordância e tudo mais. E dali, de um ponto para frente, parece que não sei o que aconteceu. Então assim, tem que ler mais de uma vez, às vezes, para você entender o que você quis dizer com aquela situação, tá? Você repete muitas vezes, quando você fala de quebrar a germinação, tem que quebrar a germinação, não, quebrar a dormência para poder germinar, então você repete isso, e aí eu concordo plenamente com o professor Francisco falou, até tinha comentado aqui no teu trabalho escrito, sobre os 3 tópicos. Primeiro você fala da superação de dormência geral, aí depois você fala de canafístula e depois de pata de vaca, ou é pata de vaca primeiro, não lembro. Junta tudo em um só tópico e aí você fala no geral. Eu acho que já é suficiente, tá? Aí nesse tópico geral você pode falar alguma coisa específica da canafístula e alguma da pata de vaca, porque senão fica muito repetitivo. Você fala 3 vezes a mesma coisa, tá? E aí talvez esse tópico de superação da dormência da semente de canafístula possa ser só sobre canafístula, porque você coloca ali, né? Várias características, tamanho da planta, como que ela é, o clima, essas coisas. Então, é uma informação legal sobre a espécie. Eu acho que esse tópico daria para deixar, mas aí não sendo como superação da dormência, e sim só canafístula, tá? Ou pata de vaca. Até você colocou ali a altura da canafístula de 15 a 25 centímetros de altura. Eu até fui pesquisar na internet, falei, mas é uma árvore ou um arbusto? Então, coloquei lá assinalado para você trocar o sentido, tá? Enfim, aí essa questão aí que ficou meio confusa, só para você dar uma lida de novo e organizar, certo? Vamos lá. Para o seu material e métodos. Nos 2 experimentos, né, que você separa pata de vaca e canafístula, você coloca lá, quando você está explicando os seus tratamentos, nas soluções descritas anteriormente. Você escreveu isso lá no resumo, se eu não me engano. Só que aqui no material e métodos você tem que colocar, tá? Então você colocou nas 2, aqui na de pata de vaca, escrita anteriormente, e na outra você também colocou lá nas concentrações de ácido sulfúrico, mas quais? Tá? Então, tem que colocar aqui no material e métodos também, certo? Vamos lá. Tem uma parte que você colocou aqui o dado errado, tá? Que você fala do hipoclorito a 5%, você colocou 52% e é o outro valor, tá? Mas é só para você arrumar. E aí eu te pergunto, quais seriam as vantagens, no caso ali desse teste de superação da dormência? Qual seria a vantagem de utilizar o hipoclorito para quebrar essa dormência? Tá, o hipoclorito até por ser um custo mais baixo, né? De você ter um acesso mais fácil também ao hipoclorito, porque é uma água sanitária, né? Sim. Então, foi um acesso mais fácil e numa produção de grande escala, acho que também o produtor teria mais facilidade em conseguir dividir em concentrações Interessante. Então, questão de custo. E aí eu me fiz essa pergunta porque acho que não na pata de vaca, é na de canafístula, que a escarificação não foi ruim, né? Não. Não. Aí eu fiquei pensando, mas então por que fazer outro tipo de análise? É mais fácil para o produtor colocar na imersão a semente por algum tempo e lavar do que ele fazer essa raspagem? Sim, com certeza.
Você demora muito tempo? Não tenho noção, por isso estou perguntando. Sim, principalmente com a canafístula, é uma semente muito pequena. E você lixa mais os dedos quase do que a própria semente. Então, para o produtor fica muito complicado para fazer a escarificação mecânica mesmo. E daí fica mais Entendi. acessível para o ácido também, né? Fica mais fácil. Então, eu achei bem legal isso que você respondeu, e talvez você podia explorar isso também, porque diz o porquê de você ter feito isso. Porque eu fiquei pensando, mas se já tem escarificação, por que que eu vou testar outra coisa, Sim. né? Então, porque tem vantagens em relação a outra metodologia que é usualmente utilizada, certo? Aí na questão ali dos fungos, né? Você colocou aquela escala, né, que você usou de nota de 0 a 5, e ali na tabela, deixa eu achar a tabela aqui, você coloca em números, né? O que significa aquele número? A porcentagem? O que é aquilo? Porcentagem. Uhum. Porcentagem? Eu não sei se tá ali na tabela, eu que não vi. Não, acho que realmente não tá, prof. Não tá colocado aqui em porcentagem. Tá, então, se eu não vi ou se não tiver, então daí você coloca, tá? Acho que não tá mesmo. Uhum. Certo? Porque daí eu fiquei pensando, e aí, o que é esse 45 agora, né? Sim. E daí tem mais algumas perguntas em relação a essa análise, tá? Você fez essa avaliação, mas aí, quais que foram os fungos que você encontrou? E o que significa para você ter pouco fungo mediano ou bastante numa semente? Porque eu fiquei pensando, se tiver só um fungo, mas só uma pontinha, né? Lá um início da incidência dele, isso é pouco? Mas se tiver baixo, dois só no início, é pouco? É muito? A gente foi mais pelo visual, tipo, se a semente ela estava totalmente sobrecarregada de fungo, o score dela era 5. E assim ia diminuindo. Tipo, tinha bastante semente com bastante fungo, tinha bastante também com pouco fungo, e daí foi no visual, a gente foi vendo e classificando as sementes com pouco e médio fungo. Seria mais ou menos em questão de área de semente Isso, tomada pelo fungo, isso. certo? Uhum, exatamente. Tá, entendi. E aí, quais fungos que você encontrou? Você lembra? Não foi Detectado? professor. Isso, não foi detectado. Certo. Eu pergunto isso porque daí eu te pergunto por que você fez esse teste? Qual que é o fundamento de você analisar os fungos nas sementes? Tipo, foi para ter mais uma análise na pata de vaca. Como eu não consegui fazer 7, 14 dias, eu optei por fazer também a severidade do fungo, que já estava nas sementes ali, então eu optei por fazer. tá, mas aí essa concentração de fungos, ela pode afetar a germinação ou não? Pode. Pode? Pode. E aí, deixa eu ver aqui quanto que deu dos fungos, qual que foi a melhor? Fungo... O que mais menor incidência foi no hipoclorito, né? Isso. E por que você acha que deu menos no hipoclorito? Como o hipoclorito, ele trata também a semente, assim, ele limpa a semente, eu acho que essa foi uma opção de não ter, tipo, tanto fungo nas sementes tratadas ali no teste. E já a escarificação mecânica e a testemunha obtiveram bastante resultado com fungos, né? Isso aí, show de bola. Então coloque isso no teu texto, porque além dele ser uma vantagem de trazer maior germinação para tuas sementes, ele ainda ajuda a controlar o fungo, né? Que Sim. também afeta a germinação. Porque ele é um produto químico utilizado para controle de fungos, né? Para fazer asepsia. Então isso é um detalhe bem importante que você poderia colocar ali no teu texto para melhorar a tua discussão, tá? Beleza. E aí, enfatizar o porquê de você ter feito esse teste, né? Porque você só jogou ali os dados e ia fazer, tá, mas e daí, o que ele fez com isso, né? Uhum. Acho que vai agregar bastante, tá? Beleza. A questão ali dos valores de 7, 14 dias, minhas questões já foram contempladas aí com o que o professor Chico te perguntou, certo? Só lá no final, né, que realmente eu acho importante que você até comentou, peraí, deixa eu achar aqui, que você comentou lá na tua conclusão, né, que a análise de regressão te deu a possibilidade de observar que num tempo maior que 35 minutos seria interessante o aumento da germinação, né? Uhum. Aí eu não sei se você pode fazer essa afirmação ali, certo? Porque é aquela questão que foi levantada, né? Pode ser que aumente a germinação, mas também pode ser que o próprio ácido ele afete
os tecidos, enfim, metabolismo, e essa plântula não germine, tá? Então, eu não sei se você afirmaria ou escrever de uma outra forma, tá? E talvez na conclusão, não sei, mas enfim, né? Só não deixar de uma forma afirmativa isso, certo? Beleza. E para finalizar, então você não trocaria a escarificação por nenhum dos seus tratamentos ou trocaria? Por quais? No caso de cada uma das plantas. Da pata de vaca, eu trocaria pelo hipoclorito 0,5, como se obteve os melhores resultados. E na canafístula, eu optaria pela imersão no ácido sulfúrico, pela crescente constante que deu de 25 a 35 minutos. Então, eu trocaria a escarificação pelo trabalho que tem para fazer uma escarificação mecânica, eu trocaria pela facilidade de imersão no ácido de 25 a 35 minutos pela constante de germinação que se obteve. Ele seria muito mais fácil manualmente do que ficar lá escarificando semente por semente. Isso. Show de bola, né? Tranquilo. Tá? Só coloque alguns desses pontos positivos aí que você comentou, que eu acho que vai tornar bem mais... fugiu a palavra, mas vai melhorar o teu trabalho, tá? Beleza. Então, na minha parte era isso, João. Gostaria novamente de agradecer o convite para participar da banca. Tá? Obrigado a você, professor. Depois eu te envio o trabalho, certo? Tá bom, obrigado, professor. Então, beleza, obrigado, professor Adriele. João, peço a gentileza que você aguarde um instante aí, pode deixar o seu microfone desativado. Eu vou me reunir com os demais membros da banca aqui para definir a nota do seu trabalho, ok? Beleza.
Então, João, está me escutando por aí? Estou, professor. Então, eu e os demais membros da banca definimos a sua aprovação, tá, no trabalho final de graduação, com média 7,9. Agora a gente precisa atentar a algumas correções solicitadas, a questão do plágio, como o professor Francisco falou, referências, dar uma organizadinha no trabalho aí para entregar a versão final dentro de 30 dias, ok? Beleza. Agora eu abro a palavra aí para você, se quiser fazer algum comentário, tá, você fique à vontade. Então, primeiramente, quero agradecer a você, meu orientador, Felipe. Eu agradeço mesmo pela paciência que teve, pelas muitas ajudas. Aos membros da banca também eu agradeço de estarem presentes aqui. Agradeço muito a minha família também, que me ajudou sempre me manteve de cabeça erguida. Aos meus amigos que sempre me apoiaram também e me ajudaram. E é isso, meu muito obrigado a todos. Beleza, então parabéns, João, pelo seu trabalho, e declaro aqui encerrado mais